Bem, primeiramente, boa noite, senhoras e senhores, e pedimos a gentileza, né, de manter os microfones fechados e as câmeras desligadas, para evitar o excesso de tráfego e ruídos durante a reunião, e assim todos poderão ouvir e participar do evento, né, ouvir claramente todo o evento. Para quem não conhece, eu sou Henrique Viegas Cunha, né, eu sou delegado adjunto da Receita Federal aqui em Varginha, que é a delegacia que jurisdiciona o sul de Minas, né? Hoje temos 158 municípios sob nossa jurisdição. A gente está coordenando, junto com todos os agentes de todas as unidades, estamos coordenando os NAFs da região, sempre norteados pelos pilares do NARF, né? Que seria proporcionar aos estudantes a formação na função social dos tributos, né? E os direitos e deveres associados à tributação. Também qualificar os estudantes como futuros profissionais, né, trazendo questões práticas para que eles possam fazer a conjunção com o conhecimento teórico que eles adquirem nas faculdades, nas universidades, e, principalmente, né, disponibilizar a orientação fiscal e contábil por meio dos estudantes à população mais carente, né, a população hipossuficiente, bem como também microempresas, microempreendedores individuais, e, enfim, inúmeras entidades sem fins lucrativos, né, dentre outros. Bom, então, dessa forma, nós realmente acreditamos que com o NAF todos ganham, né? Ganham os alunos, ao se capacitarem, ganha a instituição de ensino, ganha muito a Receita Federal, pela qualidade do atendimento que é prestado, e principalmente ganha a sociedade. Como muitos dos NAFs interromperam os seus atendimentos durante essa pandemia, né, foi uma situação sui generis que dificultou muito o atendimento de todos, nós resolvemos, achamos bom, né, de bom tom, elaborar esse evento, promover esse evento, especificamente voltado para os alunos dos NAFs que estão começando ou que estão recomeçando. Obviamente, o evento é aberto a todos os alunos, sejam eles do NAF ou de contábeis. Mas por essa ideia de promover esse evento voltado para os alunos do NAF, que vão trabalhar com atendimento, nós criamos esse foco do evento nos canais de atendimento da Receita Federal do Brasil, nos problemas e regularizações, questões ligadas ao CPF e também na divulgação do Guia de Atendimento da Receita Federal do Brasil. Contamos nesse evento, né, com as palestras dos brilhantes colegas Evaldo Macedo, analista tributário, chefe da Agência da Receita Federal em Alfenas, que tratará dos temas dos canais de atendimento e do CPF, né, das questões ligadas ao CPF, está até aí na tela já com vocês. E também com o colega Dalton de Pádua Felício, analista tributário e também chefe da Agência da Receita Federal em São Sebastião do Paraíso, que tratará do Guia do Atendimento da Receita Federal. Ressalto, finalmente, que as dúvidas poderão ser esclarecidas ao final das apresentações ou através do chat da reunião. O que for sendo colocado no chat, que é, para quem não tem muita intimidade com o Teams, é esse balãozinho no canto à direita em cima, né? Você pode entrar lá, vai ter a opção de escrever perguntas e receber as respostas por lá, ou no final das palestras, pelos palestrantes. E eu vou colocar um formulário também no chat, mais adiante, para que todos preencham e a gente possa fazer assim a lista de presença, a declaração de presença para as instituições de ensino daqueles que acompanharam a palestra, ok? Bom, eu desejo um bom evento a todos, né? Sem mais delongas, já me delonguei demais, e eu desejo um bom evento a todos, que seja tudo muito proveitoso para todos nessa noite, e eu convido o colega Evaldo Macedo para iniciar, né, a sua palestra. Boa noite, Evaldo, pode começar. O Evaldo, o seu microfone está desligado e pode ficar tranquilo que a gente vai aceitando os convidados, aqueles que forem entrando durante a palestra, ok? Obrigado. Ok. Obrigado, boa noite, Henrique.
Boa noite, o Dalton. Boa noite a todos os alunos, aos coordenadores. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Evaldo Macedo, eu sou agente da Receita Federal em Alfenas, sou analista tributário da Receita Federal do Brasil. Hoje, na minha explanação, a gente vai abordar os canais de atendimento da Receita Federal. Isso é muito importante, principalmente para vocês que vão trabalhar no NAF e saber onde buscar as informações e os serviços da Receita Federal, principalmente, né, com esse advento da pandemia, né, esse triste evento, né, para a gente. A gente direcionou muito dos nossos atendimentos para os meios virtuais. Tenham uma boa palestra a todos. O Evaldo, é o Henrique novamente. Eu estou achando que o áudio está um pouquinho baixo. Não sei se o problema é comigo aqui ou se é com todos. Alô, melhorou? Melhorou um pouco, melhorou. Melhorou? Alô, tá ouvindo bem? Alô, tá ouvindo bem? Oi? Estamos ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo, Evaldo. Estão vendo a apresentação? Sim, já está aqui para a gente. Ok. Ok. Como eu disse, meu nome é Evaldo Macedo, sou analista tributário da Receita Federal do Brasil, agente da Agência da Receita Federal de Alfenas. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis fiscais gratuitos para as pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, não substituindo, porém, o escritório de contabilidade. Isso tem que ficar bem claro e a gente gosta de frisar isso, né? O NAF, ele não faz concorrência com o escritório de contabilidade. Ele é para ajudar aquelas pessoas hipossuficientes e de menor renda que não têm acesso ao escritório de contabilidade e até não é de interesse para o contador por ser um contribuinte de baixa renda. Eles não substituem o escritório de contabilidade, não substituem os postos de atendimentos da Receita Federal. Então, o NAF é um plus em relação ao atendimento ao cidadão. Os parceiros envolvidos, a sociedade, quais as vantagens? O cidadão, que não possuem acesso ao escritório de contabilidade e ganha o atendimento gratuito. Os estudantes, vocês, né? Os alunos chegam melhores capacitados para o mercado de trabalho, recebem um treinamento diferenciado oferecido pela Receita e desenvolvem habilidades interpessoais. A instituição de ensino. A instituição forma melhores profissionais e aumentam o desenvolvimento social com a comunidade. Fica mais próximo da comunidade, tem aquela relação mais humana com a comunidade. A comunidade sente, né, a presença da universidade, não fica aquela coisa distante do cidadão comum. E para a Receita Federal, que dissemina o conhecimento fiscal, contribuindo para a diretriz internacional de melhoria contínua dos programas de assistência tributária. Então, esse programa não é um programa desenvolvido só no Brasil, ele é desenvolvido no mundo inteiro. Todas as administrações tributárias, mundo afora, eles adotam esse procedimento de fazer essa interface entre o fisco, a instituição de ensino, os estudantes e a sociedade. Onde que são feitos os treinamentos? Online pelo Teams, nessa plataforma, como o treinamento do Imposto de Renda, o treinamento do Simples Nacional, o treinamento do ITR. Também disponível na plataforma do YouTube, através do TV Receita. Lá estão disponíveis vários vídeos
muitos institucionais e outros de treinamento mesmo, informando como usar os diversos sistemas da Receita Federal. Um pouco sobre a Receita Federal, é um órgão público subordinado ao Ministério da Economia. Tem como competência administrar os tributos da União, inclusive os previdenciários e os incidentes sobre o comércio exterior. Subsidiar o Poder Executivo Federal na formulação da política tributária brasileira e prevenir e combater a sonegação fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional. Os principais tributos administrados pela Receita Federal é o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa jurídica, o imposto de renda na fonte, a contribuição social sobre o lucro líquido, o IOF, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, as contribuições previdenciárias das pessoas físicas e jurídicas, as contribuições para o PIS, PASEP e COFINS, o CID Combustíveis, o CID sobre remessas, o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante e a taxa de utilização do Siscomex. Então, a gente tem uma gama de serviços extensas, diretamente proporcional à quantidade de tributos que a gente administra. Então, a população tem, né, até essa percepção, e sempre que houve algum problema com alguma coisa da pessoa, sempre manda para a Receita Federal, e às vezes não são tributos nossos, né? Lembrando que, com exceção, a gente tem o ICMS e o IPVA, que são tributos estaduais, então não são administrados pela Receita Federal, isso tem que ficar ciente para vocês, e o IPTU, que é do município. Esses são os tributos mais comuns, né? E muitas das vezes as pessoas vêm até a Receita Federal para tirar dúvidas, principalmente sobre IPVA, e nós não administramos o IPVA. Sobre os tributos administrados pela Receita Federal, a arrecadação federal em 2020 totalizou 1.479 bilhões de reais, sendo que, desse montante, 98,5% foram administrados e arrecadados pela Receita Federal do Brasil. Então, em relação a tudo que a União arrecada, a Receita arrecada 1.426 bilhões de reais. Então, vejam a importância da arrecadação da Receita Federal na arrecadação federal. Então, a gente é um órgão que sustenta o governo federal em termos de arrecadação. Eu vou passar um vídeo aqui sobre o nosso atendimento durante a pandemia. Só um minuto, desculpa, gente. Estão ouvindo, pessoal? Oi, Evaldo, estamos ouvindo, sim.
2020 foi um ano particularmente desafiador para todos devido à pandemia causada pelo coronavírus. O isolamento social e as medidas de segurança provocaram grandes impactos econômicos e sociais. Mas a Receita Federal não parou. Com o espírito inovador e a colaboração de todos os seus servidores, o órgão encontrou formas eficazes de superar as dificuldades e gerar benefícios para a sociedade brasileira. A Receita Federal do Brasil atuou fortemente na regularização de milhões de CPFs para viabilizar o pagamento de auxílio emergencial à população brasileira de baixa renda. A Receita propiciou mais de 5 milhões de atendimentos presenciais e 266 milhões de atendimentos virtuais, investindo intensamente na digitalização de serviços. Atualmente, estão disponíveis ao contribuinte 237 serviços digitais, totalmente acessíveis por meio da internet, os quais foram impulsionados por novos canais de atendimento online, como o Chat RFB, o Dossiê Digital de Atendimento e o atendimento por e-mail. Os insumos e equipamentos médicos e hospitalares, entre outros produtos apreendidos pela Receita Federal nas alfândegas brasileiras, foram destinados ao Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde. Ao todo, são 70 milhões de reais em mercadorias destinadas ao auxílio no combate à Covid-19. Diversas medidas aduaneiras de enfrentamento ao coronavírus simplificaram e agilizaram o fluxo comercial internacional durante a pandemia, reduzindo os impactos negativos na sociedade. A Receita Federal esteve presente 24 horas por dia nos portos e aeroportos, chegando a liberar em menos de 2 horas produtos e equipamentos hospitalares, desde a aterrissagem em solo brasileiro até o carregamento nos caminhões do Ministério da Saúde. Operadores econômicos autorizados também tiveram a entrega antecipada de bens e mercadorias, garantindo dinamismo ao fluxo econômico do país. As microempresas e empresas de pequeno porte também puderam contar com a Receita Federal nessa crise sem precedentes para continuarem suas atividades, evitando a demissão de funcionários. Essas tiveram os prazos para a apresentação de declarações e para o pagamento de tributos e parcelamentos prorrogados. Apenas essas medidas tiveram um impacto de 23,6 bilhões de reais em favor da sociedade. Para proporcionar o alívio econômico necessário aos cidadãos, a Receita Federal adiou os prazos para a entrega de declarações e o pagamento de impostos e parcelamentos, totalizando mais de 160 bilhões de reais em diferimento ou renúncia de tributos. Além disso, o órgão atuou ativamente para viabilizar crédito ao microempreendedor, comunicando 4,3 milhões de contribuintes sobre o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Outras medidas para o enfrentamento ao Covid-19 foram tomadas pela Receita Federal em benefício da sociedade. A título de exemplo, a Receita Federal antecipou em 3 meses o pagamento da restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, além de priorizar as demais restituições, ressarcimentos e reembolsos de valores, injetando na economia o montante de 33 bilhões de reais, um aumento de 7% em relação ao ano passado. A Receita Federal reduziu a zero a alíquota do IOF incidente sobre operações de crédito, totalizando uma desoneração tributária no valor de 19,6 bilhões de reais. Também foram reduzidas a zero as alíquotas do Imposto de Importação, IPI, e PIS/COFINS de produtos médicos e hospitalares necessários ao combate à pandemia causada pelo Covid-19, totalizando uma renúncia tributária no montante de 6,9 bilhões de reais. A pandemia ainda não acabou e a Receita Federal continuará atuando com integridade, imparcialidade,
profissionalismo e transparência, priorizando o que mais importa, a sociedade brasileira. Vamos continuar com a nossa apresentação. Estão visualizando? Estamos vendo já, Evaldo. Ok. Então, nós vamos falar sobre os canais de atendimento da Receita Federal. A gente tem a internet, através do site gov.br/Receita Federal. Nós temos o e-mail corporativo, que é o atendimento rfb.06@rfb.gov.br. Temos os conveniados, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e cartórios, para tratar do CPF. Temos também cartórios e juntas comerciais para tratar do CNPJ. Temos o atendimento do Telegram, que é o atendimento hoje para o CPF exclusivamente, que vai se estender para os demais serviços. É um atendimento automatizado. Temos os PAVs, que é o ponto de atendimento virtual, e o NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil. Sim, o NAF é um atendimento, um plus do atendimento da Receita Federal. Vamos falar um pouco sobre o PAV, porque é um assunto também que alguns já devem ter ouvido falar e outros não. Mas o PAV, ele é um acordo de cooperação com o município para a criação de ponto de atendimento virtual utilizando um processo digital, através do ECAC, como canal de demanda de serviços previamente estabelecidos. Hoje a gente tem 44 PAVs no sul de Minas, que estão todos vinculados à Delegacia da Receita Federal de Varginha. E como que funcionam esses PAVs? O cidadão vai ao atendimento da prefeitura, onde tem o PAV, solicita um serviço, aquele atendente da prefeitura digitaliza os documentos do cidadão e anexa em um processo digital dentro do ECAC, que é o atendimento virtual da Receita. Nós, na Receita, recebemos esse documento, fazemos o atendimento ao cidadão, colocamos de volta dentro do processo digital e que ficará disponível para o funcionário da prefeitura ter acesso àquele documento. De posse daquele documento, o servidor da prefeitura entrega o atendimento para o cidadão. Esse atendimento é um atendimento que é feito, que é um acordo entre Receita e município, visando principalmente também o cidadão hipossuficiente, aquele cidadão que tem dificuldade de se locomover para outro município e, às vezes, gastando muito dinheiro para ter um atendimento da Receita. Às vezes, a gente acha que deslocar-se a outro município, por exemplo, sul de Minas, a gente tem municípios aqui de 100, 150 quilômetros, talvez a pessoa, em 2, 3 horas, ele está num atendimento da Receita Federal, mas às vezes ele tem que perder um dia de serviço, né, levar alguma pessoa que às vezes tem dificuldade de locomover, e esse atendimento na prefeitura, na localidade do cidadão, facilita sobremaneira o atendimento para aquele cidadão. Vale lembrar que esse tipo de atendimento ele foi criado em Minas Gerais e está sendo disseminado Brasil afora. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma reunião com o pessoal de Manaus e lá foi nos informado que tem cidadãos que demoram até 14 dias viajando de barco para ter um atendimento da Receita Federal. Pensa bem, esse cidadão, no momento de pandemia, tentando receber um auxílio emergencial e tentar regularizar um CPF. Quanto que não ficaria para esse cidadão locomover até uma unidade da Receita Federal, viajando 14 dias? Qual o custo de uma viagem dessa? Então, a gente pensa no lado social. E essa implantação do PAV foi para colocar a Receita Federal próximo do cidadão.
As respostas a demandas do PAV são de 24 a 48 horas. Nós temos o PAV em Minas Gerais, vinculado ao Alfenas, nós temos Areado, Campos Gerais, Carmo do Rio Claro, Machado, Paraguaçu, Poço Fundo, vinculado à agência de Campo Belo, Candeias, Carmópolis, de Minas e Cristais, vinculado à agência de Guaxupé, nós temos Guaranés e Muzambinho, vinculado ao Itajubá, nós temos Maria da Fé, Paraisópolis, Pedralva e Piranguinho, vinculado à agência de Lavras, Bom Sucesso, Nepomuceno, Perdões, Santo Antônio do Amparo, vinculado à agência de Passos, nós temos Alpinópolis, Itaú de Minas, São João Batista do Glória, vinculado à Poste de Caldas, nós temos Andradas, Caldas, Campestre, Ipiúna e próprio Poste de Caldas, porque o Poste de Caldas é uma cidade muito extensa, o posto o PAV de Poste de Caldas fica a 12 quilômetros do centro de Poste de Caldas. Imagina que pessoas, às vezes, têm dificuldade para acessar esse serviço no centro de Poste de Caldas. Nós temos Pouso Alegre, vinculado a Pouso Alegre, nós temos Camanducaia, Cambuí, Extrema, Monte Sião, Ouro Fino, Santa Rita do Sapucaí. Vinculado a São Lourenço, nós temos Carmo de Minas e Caxambu. Vinculado a São Sebastião do Paraíso, nós temos Monte Santo de Minas. E vinculado à Delegacia de Varginha, nós temos Campanha, Carmo da Cachoeira, Eloy Mendes, Guapé, Lambari, São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações e Três Pontas. Para vocês terem uma ideia, antes da implantação do PAV, o PAV iniciou a implantação, foi em 2020, né, junto com a pandemia, a gente atendia apenas 30% da população do sul de Minas, estando um ponto de atendimento da Receita na mesma cidade da população. Hoje, nós já passamos de 80%, atingindo 80% da população em sua própria cidade. Veja o ganho para a população, que é o ponto de atendimento virtual. Os outros canais de atendimento, nós temos a internet, que é pelo gov.br/Receita Federal, que são os serviços e orientações públicos, sem restrições. E temos o portal ECAC, que é dentro da internet também, só que são serviços e orientações protegidos pelo sigilo fiscal. Porque a gente sabe que a administração tributária, por lei, ela tem que guardar o sigilo fiscal. Então, existem serviços abertos na internet que qualquer cidadão pode acessar sem se identificar, e existe o portal ECAC, que ele só pode ser acessado através de uma identificação, seja uma senha de acesso, seja uma senha cadastrada pelo gov.br, ou seja, pelo certificado digital. E aqui nós vamos entrar no site da Receita Federal. É o gov.br/Receita Federal. E aqui a gente tem um menu, que a gente fala o menu sanduíche. Esse menu, a gente, clicando nele, a gente vai aparecer vários submenus. O principal é o de serviços, e ele está separado por tipo de serviços, auditorias, cadastros, certidões e os demais serviços. Então, você pode passear por todo esse menu. O meio de achar os serviços no site da Receita é ir vindo na opção Onde Encontro. Esse Onde Encontro, ele não está categorizado por grupo de serviços, ele está categorizado, ele está disposto em ordem alfabética. Então, aqui, você clicando na letra, você vai achar qualquer serviço que está disponível no site da Receita Federal. Então, essas são as duas maneiras de você entrar. Uma categorizada por tipo de serviço e a outra categorizada em ordem alfabética. E aí, você clicando na letra, você vai achar o serviço desejado. Rolando o site para baixo aqui, a gente vai ter o Meu CPF. O Meu CPF é o carro-chefe de atendimento dentro da Receita Federal. Por quê? É o serviço mais demandado, porque hoje todo cidadão, desde nascer até depois de falecido, ele precisa do CPF. Então, o CPF, ele é o principal serviço e o mais demandado pelo cidadão junto à Receita Federal.
O CPF, a gente tem vários serviços no Meu CPF. Temos inscrição de CPF, atualização de CPF, consulta de CPF e obter o cartão de CPF. A gente vai passar pelo serviço de consulta ao CPF. A consulta ao CPF é para ver a situação cadastral do CPF. Você clicando em etapas da realização do serviço, você vai cair na consulta à situação cadastral do CPF. É para ver como que está a situação do CPF. Basta 2 dados para você consultar a situação cadastral do CPF. O CPF em si e a data de nascimento. Digitou consultar, ele vai te dar a situação cadastral aqui. A situação normal do CPF é a situação regular. Você consultou o teu CPF, está regular, é porque o CPF, cadastralmente, ele não tem nenhuma pendência. E quais são as outras situações cadastrais? Pendente de regularização, suspenso, titular falecido e cancelado. Pendente de regularização. Essa situação significa que você não entregou alguma declaração de imposto de renda. Então, quando você deparar com alguém que está com o CPF pendente de regularização, significa que a pessoa estava obrigada a declarar imposto de renda nos últimos 5 anos, em todos os anos ou em apenas um deles, e não entregou. E aí ele vai ficar pendente de regularização. Como que você consulta qual declaração ele deve? Através da pesquisa de situação fiscal no portal ECAC. Outra situação cadastral, suspenso. Essa situação cadastral significa que existe alguma informação incorreta no CPF. E como regularizar? Se a pessoa for viva, ela tem que pedir a regularização do CPF na internet ou no correio. E aí, ele pedindo essa regularização, o CPF vai passar para a situação regular. Agora, existem casos que a Receita precisa ver aquela documentação da pessoa, porque os dados daquele CPF não estão de acordo com os órgãos que a Receita consulta o cadastro, como título de eleitor, carteira de identidade, passaporte, cartório. Então, a Receita faz um cruzamento de dados para ter certeza da regularidade do CPF. E quando a pessoa vai na internet ou no correio e pede a regularização e não é atendido, é porque tem um problema a mais. E aí ele tem que enviar os documentos para o e-mail, que o único atendimento que a gente está tendo no sul de Minas hoje, não estamos tendo atendimento presencial, é através do e-mail. E se for uma pessoa falecida, ela não precisa nem de tentar a regularização na internet ou no correio. Ela vai mandar direto o e-mail, a pessoa responsável por aquela falecida vai mandar direto o e-mail para o atendimento rfb.06@rfb.gov.br. A gente tem a outra situação, que é titular falecido. Titular falecido é a situação do CPF correta para aquela pessoa falecida. Ah, Evaldo, existe caso de a pessoa não estar falecida e constar como titular falecido? Raramente existe e pode acontecer. Então, se a pessoa for falecida, estiver o titular falecido, está correta a situação. E a pessoa que estiver responsável por aquele espólio, aquela pessoa falecida, vai conseguir cumprir todas as obrigações daquela pessoa falecida. Agora, se for o contrário, né, a pessoa tiver como titular falecido e aquele CPF foi indevidamente colocado como titular falecido e a pessoa estiver viva, né, ele tem que mandar o e-mail para o atendimento rfb.06@rfb.gov.br, para o nosso e-mail de atendimento. E a outra situação, cancelado. Cancelado é no caso de duplicidade ou em caso de uma decisão administrativa por parte da Receita.
Por quê? Porque cada pessoa pode ter somente um CPF. E aquele número vai para toda a vida da pessoa. Em alguns casos, a Receita detecta que aquele CPF existe de forma errada e faz o cancelamento, ou por duplicidade, ou por uma decisão administrativa. E quando a pessoa achar que aquele CPF dele está cancelado de forma irregular, né, que ele não deveria estar cancelado, ele tem que pedir a regularização através do e-mail. No site da Receita, lá no meu CPF, se você descer um pouco lá no site da Receita, ele vai ter esse resumo de todas as situações cadastrais do CPF e com link para você já saber como regularizar o CPF. Situação cadastral do CPF, alteração. Quando tiver algum dado cadastral errado ou incompleto, deve pedir alteração na internet ou no correio. Quais são os dados que você pode alterar ou incluir? Nome, data de nascimento, nome da mãe, endereço e título de eleitor. São os dados cadastrais que você pode pedir a alteração. E aí você, lá no meu CPF, tem a opção atualizar. Clicou em atualizar, abriu a aba de etapas para a realização do serviço. Você vai ter alterar CPF. Tem duas opções. Quando ele estiver regular, quer dizer, você vai alterar um dado, mas ele está regular, e tem a opção de quando ele estiver suspenso, que então vai ser regularizar. E quais são os dados que pede para fazer uma alteração? Ele pede todos os dados cadastrais da pessoa, CPF, nome, data de nascimento, naturalidade, sexo, título de eleitor, nome da mãe e o endereço. Você digita todos os dados e dá enviar. Geralmente, esse atendimento, na nomenclatura que a gente fala, ele vai ser conclusivo, porque a pessoa vai pedir alteração e vai ser aceito. Quando não for aceito, ele tem que enviar a documentação para o e-mail de atendimento da Receita Federal. E qual a documentação que ele tem que enviar quando der um atendimento não conclusivo, no caso do CPF? Ele tem que tirar uma selfie, uma foto do documento de identificação, frente e verso. Então, ele tem que segurar a foto, o documento e tirar uma foto. Tem que mandar o título de eleitor, se a pessoa estiver obrigada. Comprovante de endereço. Um protocolo de atendimento do CPF, quando houver. Esse protocolo é quando ele tentou fazer no correio ou na internet a alteração ou a regularização. E aí, ele vai gerar um número de protocolo. E demais documentos necessários para a comprovação. Então, esse rol de documentos, ele pode se estender caso a caso, mas em condições normais são essa a documentação. Quando for falecido, quem que pode pedir algum dado, alguma alteração, algum procedimento no CPF? Né? Com bens a inventariar, pode ser o inventariante, o cônjuge meieiro, convivente ou sucessor a qualquer título. Sem bens a inventariar, parentes da pessoa falecida, tais como pais, filhos, irmãos, netos, etc. Documentos necessários. Documento que comprove a necessidade de serviço. E também a certidão de óbito da pessoa falecida. Documento de identificação do falecido que comprove a data de nascimento, naturalidade e filiação, se as datas informadas não constarem na certidão de óbito. Então, o CPF, ele sempre tem que ter um documento com data de nascimento, com naturalidade e filiação. Sem esses dados, a gente não consegue regularizar ou inscrever um CPF. E aí a gente frisa isso porque, geralmente, a certidão de óbito não traz data de nascimento, traz somente a idade. Então, a data de nascimento é imprecisa. Quem que pode representar alguém perante a Receita Federal? Através da procuração, uma procuração pública ou particular com firma reconhecida com poderes específicos para representação perante a Receita Federal. E a gente tem outro serviço que é muito demandado também, que é a segunda via do CPF ou comprovante de inscrição, ou o cartão do CPF. Lá no meu CPF, você vai digitar obter cartão do CPF, vai em etapas para realização do serviço e vai impressão do comprovante de inscrição. Ele vai te pedir o nome,
o CPF, o nome, a data de nascimento, o nome da mãe e o título de eleitor, se obrigatório. O nome da mãe sempre deve ser o que consta no documento da pessoa. Muita gente tem mania de chegar um atendimento da Receita, ou até no NAF, e falar assim, minha mãe casou, mudou de nome, ou separou, mudou de nome. Se o documento do titular, do filho, não alterou, aquele nome que consta na certidão de nascimento dele e consequentemente, consta na identidade, vai continuar. Tá? Não é usual que se altere o nome da mãe no documento do filho, quando ela casa ou quando ela separa, certo? Torce obrigatório para maiores de 18 anos. Geralmente para maiores de 18 anos. A impressão do comprovante de inscrição você consegue através disso. Evaldo, e se não tiver, se a pessoa não souber o número do CPF? Então, pelo site não consegue consultar. Ela vai ter que mandar os documentos dele para aquele e-mail que a gente falou, como a selfie da identidade e os demais documentos que a Receita solicita. Também no meu CPF, lá no link do meu CPF, a gente, se rolando mais ainda a tela para baixo, a gente vai ter o perguntas e respostas. Esse perguntas e respostas ele é muito interessante, que traz todas as situações e dúvidas sobre como regularizar o CPF, como escrever, como obter algum serviço para o CPF. É muito interessante e vale a pena vocês darem uma lida nesse perguntas e respostas. Outro serviço no site da Receita Federal são as certidões. Nós vimos com o CPF a situação cadastral. As certidões, além de estar com a situação cadastral correta, elas têm que estar com a situação fiscal também correta. Ele não pode ter débito, nenhuma pendência fiscal com a Receita, como ausência de declaração, como débitos. E aí você vai em serviços, certidões e atestados, emitir certidão de regularidade. Clica em etapas para realização do serviço e você vai escolher entre as diversas certidões. Certidão pessoa física, pessoa jurídica, imóvel rural e construção civil. Vamos consultar uma certidão da pessoa física. Ele vai pedir para você o número do CPF e esses caracteres robóticos. Uma vez consultado, ele aparece duas opções aqui para você. Às vezes, segunda via e emissão de nova certidão. Por que segunda via e emissão de nova certidão? A segunda via é uma certidão que foi emitida dentro do prazo de 6 meses, que é o prazo legal de validade da certidão. E uma nova certidão, ela emite com data de hoje. Acontece, se a pessoa emitir uma certidão dentro do prazo de 6 meses e depois vier a ter débito, aquela certidão que ele emitiu no passado continua valendo. Agora, se ele tentar emitir uma nova certidão, se ele não tiver débito, vai sair uma nova certidão com um novo prazo de validade. Agora, se tiver débito, não vai sair uma nova certidão com validade de agora para 6 meses. Mas aquela certidão anterior vai continuar valendo. Então, alguns órgãos, alguns contratantes aceitam aquela certidão antiga se ela estiver dentro do prazo de validade. Por isso que tem essas duas opções aí dentro do site. E aí sai a certidão propriamente dita. Isso aqui significa que a pessoa não tem débito nenhum. Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. Isso é a certidão negativa. Aí sai o nome da pessoa e o CPF e tem os dizeres aí. Tem a certidão positiva com efeito negativo. O que significa isso? A positiva com efeito negativo significa que a pessoa tem débito, tem uma pendência, mas ela está parcelando ou demandando administrativamente ou judicialmente aquele débito. Então, ela está contestando aquele débito. E aí sai uma certidão positiva com efeito negativo. Ou então, aquele débito, ele tem o débito, mas está parcelado e está em dia. Também sai uma certidão positiva com efeito negativo. Caso tenha débito vencido e não contestado, quando consultar a certidão, ele vai sair essa informação aqui, ó, que a pessoa tem débito e não sai a certidão. E manda ele ir para consultar a pendência no ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento Restrito. Aqui a gente está trabalhando
numa área aberta da Receita, do site da Receita. Aqui é público, qualquer pessoa pode consultar esses dados aqui de terceiros, fazer serviço para terceiros, que não é bloqueado, ele é aberto. Então, agora, quando tem alguma pendência, é protegido pelo sigilo fiscal. E aí a Receita fala que tem pendência, mas não pode falar qual a pendência. E aí só a própria pessoa ou alguém autorizado por ela pode consultar aquela pendência. E a gente tem as outras certidões, não vamos entrar aqui com ela, funciona da mesma maneira. Aqui a gente tem os canais de atendimento da Receita. Tá? E também no menu a gente tem o e-mail, aquele e-mail que eu falei, que vocês mandam a mensagem, né, usando o e-mail próprio de vocês, para aquele endereço de e-mail. Temos o chat online, esse chat também, ele é dentro do ECAC, então só a própria pessoa, ou alguém autorizado por ela, pode acessar, né? É um atendimento online, fica um servidor da Receita, de 7 da manhã às 7 da noite, atendendo esse chat para qualquer dúvida que a pessoa tem em relação a ela própria, dentro do ECAC, então um acesso restrito. Temos também o Fale Conosco. O Fale Conosco é no site da Receita de forma aberta. Então, quando você tiver algum problema com o sistema está lento, não está abrindo, algum problema técnico com o sistema, alguma dificuldade em fazer algum serviço, você pode chamar o Fale Conosco. Então, a gente tem esses 3 tipos de atendimento no site da Receita. E agora a gente vai falar sobre o Centro Virtual de Atendimento, que é o ECAC, que é o atendimento restrito. Ele é restrito à própria pessoa, só a própria pessoa pode entrar. E como que a gente consegue entrar no ECAC? Através do certificado digital, através da conta GovBR para pessoas físicas e através do código de acesso para pessoa jurídica, que é optante pelo Simples Nacional. Então, a gente tem esses 3 modos de entrar no site da Receita, no ECAC, na parte restrita, onde você vai ter informações sigilosas. E quais os serviços disponíveis dentro do ECAC? A gente tem todos os cadastros, CPF, CAIPF, CNO, CNPJ, pesquisa a situação fiscal, que é débitos e pendências, meu imposto de renda, você tem cópia de declaração, recibo, extrato, consulta com relação à malha, declaração pré-preenchida e vários outros serviços para o imposto de renda. Serviços via chat, que eu falei lá atrás, conversa com atendente online, parcelamentos, retificação de pagamentos, processo digital. Processo digital. Então, a maioria dos serviços são esses que estão lá dentro do ECAC, e são tudo serviços que são protegidos pelo sigilo fiscal. Nos processos digitais, a gente tem a opção de pedir certidões negativas e positivas, caso você não consiga tirar lá no site de forma aberta, impugnação de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa física, entregas de documentos da malha fiscal do imposto de renda, procuração RFB, que é uma procuração que é para acessar o ECAC, quando a pessoa dá uma procuração para outra acessar o ECAC. Existe a procuração para atendimento presencial e existe a procuração para acessar o ECAC. A procuração para acessar o ECAC, ela chama procuração RFB. E temos o processo digital para retificação de pagamentos. E como que a gente acessa o ECAC? Dentro do site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, portal ECAC. E o portal ECAC, como eu havia falado, você pode acessar por código de acesso, no caso da pessoa jurídica, do Simples Nacional, ou pelo GovBR. GovBR, você pode criar uma conta do GovBR, e aí você vai acessar com uma senha do GovBR, ou você pode acessar pelo certificado digital. O certificado digital tem que ser da própria pessoa, ou você pode ter uma procuração do seu cliente para acessar o ECAC. Esse é a cara do ECAC. E aqui, como eu havia falado, o ECAC tem informações cadastrais, cobrança, declarações, dívida ativa da União, pagamentos,
restituição, senhas e procurações, tá? E o processo digital. Se você clicar aqui, você vai abrir um processo digital. Esse processo digital, a gente pode abrir, como eu havia falado, para vários assuntos. Um deles é a procuração, para uso exclusivo no ECAC. Deve ter firma reconhecida do outorgante. O procurador, quem vai atuar dentro do ECAC, tem que ter um certificado digital. Então, como que funciona a procuração? O contador ou advogado, ou um terceiro que tenha certificado digital, faz a procuração dentro do site da Receita, reconhece firma, vai lá dentro do ECAC com seu certificado digital próprio, abre um processo digital e pede a aprovação da procuração. Dentro de 2 dias úteis, no máximo, a Receita analisa aquilo. Então, pode dar, aceita aquela procuração, se tiver tudo certo, ou a Receita pode rejeitar. E vai ficar disponível lá para vocês consultarem. E como que você faz a procuração? Você entra em serviços, procurações digitais e cadastrar ou cancelar uma procuração. Você clica vai em etapas da realização do serviço, clica para rolar a tela para baixo e você vai ter o ícone procuração. Você vai ter o ícone procuração. A procuração, você vai pedir para cadastrar a procuração, vai digitar os caracteres aí robóticos e continuar. O que vai pedir da procuração? Os dados cadastrais do outorgante, né, da pessoa para quem você vai prestar o serviço, os dados cadastrais do outorgado, que é você, né, a pessoa que vai prestar o atendimento, e uma senha que ele pede e o prazo de validade. Tá? O prazo de validade ele é de até 5 anos. Você rola a tela para baixo. A procuração, você pode pedir para serviços específicos e detalhar qual serviço que você quer, ou você pode fazer todos os serviços. Tá? O ideal é que você faça uma procuração para todos os serviços. A tela para baixo vai dar a opção cadastrar procuração. A procuração que sai é essa aí. Ela vai ter os dados do outorgante, os dados do outorgado, e aqui vai ter o local. Você imprime a procuração e depois a pessoa, o outorgante, assina a procuração e você leva no cartório para reconhecer firma. Feito isso, você vai voltar no ECAC, ir lá em processo e legislação, processos digitais e solicitar um serviço via processo digital. Feito isso, você vai escolher o tipo de serviço que é procuração, o subserviço, cadastrar a procuração, colocar o teu telefone, e ele fala aqui, destina-se ao protocolo de solicitação de procuração assinada por pessoa que não possui certificado digital, outorgando poderes a terceiro que possua certificado digital, para que acesse o serviço no ECAC, em seu nome. E aí, somente com firma reconhecida no cartório, juntar a solicitação ao processo digital e é obrigatório os últimos 5 dígitos da procuração. Então, ele fala aqui que você vai precisar dos últimos 5 dígitos da procuração. Os últimos 5 dígitos da procuração, ele consta aqui, ó, que ele tem um número de controle, né? Então, você vai precisar desses últimos 5 dígitos. Vai estar na procuração lá, mas isso eu estou salientando porque na hora de cadastrar o processo, juntar o documento no processo, você vai precisar dessa informação. Aí você cadastrou o processo e solicitar o serviço. Aí ele fala que o processo foi cadastrado e te pergunta se você quer juntar o documento agora. O ideal é que você já esteja com a procuração em mãos e junte o serviço. Aí ele te pede para adicionar um documento para rascunho
você põe o nome documentos diversos outros, e no título do documento, você vai pôr aqueles últimos 5 dígitos da procuração, do código de controle. Eu falei, ó, os últimos 5 dígitos tem que constar lá no título do documento. Aí você vai selecionar onde que está o teu arquivo. Vai dar salvar. E enviar a solicitação. Feito isso, você enviou para a Receita a procuração do seu cliente. Depois, se você quiser consultar aquele processo que você abriu para o seu cliente, você vai em Meu Processos, e aí ele vai consultar os processos. Salientando aqui que processo na Receita tem ativos e inativos, tá? Se você não achar teu processo em ativos, ele pode estar inativos aqui. O que significa inativos? É que aquele processo ele já foi trabalhado e foi arquivado. Significa que foi indeferido ou não? Não, você tem que entrar lá e consultar para ver se ele foi indeferido ou deferido. Aí você abre o sinalzinho de mais, ele vai abrir essa tela aqui, consulta os documentos. Ele vai te dar todos os documentos que, porventura, estiver juntado lá no seu processo. Você marca ele e pede para obter cópia do documento, a impressão do documento. Ou, se você quiser, você pode pedir a cópia total do processo também, se você achar mais conveniente. Ele vai te baixar esses documentos em PDF. E como depois que você tiver acessado o ECAC com o certificado digital e você quiser atender um cliente seu, você vai aqui em alterar perfil de acesso. E aí você vai clicar. Se for o teu cliente for uma pessoa física, você vai digitar que você é procurador de pessoa física, certo? Se for pessoa jurídica, você vai digitar que você é procurador de uma pessoa jurídica e digitar o CNPJ. No nosso caso aqui, eu sou o procurador da pessoa física. Aí você altera o teu perfil. Você estava atuando no seu ECAC e vai passar a atuar no ECAC do seu cliente. Veja aqui que ele te dá o nome de quem está acessando, o titular que está acessando, e em nome de quem você está acessando, procurador João da Silva. Aqui você vai consultar todos os dados da pessoa pela qual você está acessando. A gente vai abordar agora sobre o portal do microempreendedor. O portal do microempreendedor, vocês têm que tomar cuidado com relação a... tem muitos portais na internet que são portais comerciais. Eles atuam como um portal fake do portal do governo federal. E aí eles fazem o serviço de abertura do MEI, mas não tem diferença nenhuma do portal do governo federal. A única diferença é que no final, para cadastrar a empresa, eles cobram do cidadão, coisa que não é feita no site do MEI. Essa cobrança que eles fazem é ilegal? Não é. É imoral, né? É uma má-fé, mas nada impede que eles façam esse serviço na internet. O único problema é que eles pagam, né, para divulgar o site deles e muitas das vezes eles aparecem antes do site do governo federal. Então, vocês têm que ficar alerta para estar acessando o site gov.br para acessar o site do microempreendedor. E aqui, uma das opções é o Quero Ser MEI. O que significa o Quero Ser MEI? Antes de você abrir o MEI, você vai fazer a consulta daquele MEI, se aquela empresa pode ser MEI, e aí, desde a consulta até a inscrição do MEI. E aí, você clicando em Quero Ser MEI, ele tem a opção de formalizar-se, né? O que é ser o MEI, que você precisa para saber, para se tornar um MEI, né? As ocupações permitidas, quais atividades são permitidas, né? Direitos e obrigações do MEI, né? Soluções para você começar bem, dicas de segurança do Bombeiros, dicas de segurança da Vigilância Sanitária. Então, antes de ser MEI, tem essa opção aqui, né? E a formalização propriamente dita, você vai clicar nesse ícone aí
que é o ícone que você abre, né, um microempreendedor. Temos também o ícone Já Sou MEI. O Já Sou MEI é quando a pessoa já abriu e já tem o CNPJ do MEI. E aí ele vai fazer os serviços no site com relação a parcelamento, pagamento, declarações e outros serviços, né, disponíveis para o microempreendedor. E aqui tem os vários serviços, né? O principal é o pagamento da contribuição previdenciária, da contribuição mensal do MEI, que inclui a contribuição previdenciária também, né? A dispensa de alvará, soluções, né, financeiras, acesso a mercados, né, atualização do MEI, declaração anual, né, além de pagar o MEI, ele tem que fazer a declaração anualmente, né, emissão do comprovante, se você quiser comprovar para alguém que você é MEI, baixa do MEI, desenquadramento, quando você ultrapassar o limite ou tiver fazendo uma atividade vedada, né, contratação de empregado, certidões e comprovantes, né, e consulta de CNPJ cancelado. Então, você tem uma gama de serviços aqui para quando você já se formalizou como MEI. Temos aqui operações de crédito, então aqui informa, né, tudo que você precisa para obter financiamento e acesso a crédito, né, junto aos bancos oficiais. E temos também o perguntas e respostas. A Receita tem ela costuma, né, sempre nos determinados serviços, ela colocar as perguntas e respostas. Perguntas e respostas, ele é interessante porque ele não vem em forma de legislação, aquela coisa maçante. Ela vem em forma de perguntas e respostas, aquelas perguntas, né, que alguém vai fazer para você, ou que você tem dúvida, e estão em forma de perguntas e respostas, e junto eles trazem a legislação em alguns tópicos. Então é muito interessante que ela está numa linguagem mais próxima da gente, não está naquela linguagem muito jurídica e muito desgastante para a gente consultar. É muito interessante a gente acessar o perguntas e respostas, né? E aqui no Perguntas e Respostas tem um exemplo de algumas perguntas. O que é um microempreendedor individual? Né? Pontos de atenção antes da formalização, né? O que você tem que se preocupar antes de se cadastrar o MEI? Como é feita a formalização do MEI? Dispensa de alvará e licenças de funcionamento, nota fiscal, inscrição estadual e municipal, previdência, demais benefícios que o titular do MEI tem, pagamento da contribuição mensal, empregado do MEI, né, alteração cadastral. Então, tem uma gama de serviços, fala sobre restituição, sobre alteração de pagamento, quando você fez o pagamento errado ou em duplicidade. Então, tem várias informações no site do microempreendedor para que você possa tirar suas dúvidas. Então, é muito interessante, o Perguntas e Respostas, acho que é o primeiro tópico que a gente tem que entrar quando a gente vai fazer um serviço na Receita. E para vocês, né, que futuros contadores, devem sempre estar em dia com esse Perguntas e Respostas e fazer navegar no Perguntas e Respostas, né? Principalmente quando você está ali com o tempo, porque aí você vai surgir várias coisas que eu tinha dúvida disso, mas não sabia como fazer, e você vai passear, navegar por aquelas perguntas e respostas naquele momento que você está mais relaxado e tudo, e quando você precisar de uma demanda também, né? Mas, assim, eu gosto muito, principalmente do imposto de renda, né? No perguntas e respostas do imposto de renda. Às vezes eu estou procurando uma coisa ali, estou com mais tempo naquele momento um pouquinho, aí eu passei por outras... eu navego por outras perguntas e respostas, né? E às vezes surgem situações interessantes, né? Que a gente não sabia que existia e que a gente fica sabendo naquele momento. Então, é muito interessante a gente fazer uso do perguntas e respostas. E agora, o pessoal que tem dúvida, né? Vamos abrir para dúvida aí, se tem dúvida no chat, ou se alguém que tiver alguma pergunta, pode clicar na mãozinha aí para ter alguma pergunta. Evaldo, E... você não quer deixar para o final, não? Isso. Eu falo rapidamente sobre guia de atendimento e a gente abre para perguntas. Não fala rapidamente, não. Explica direitinho. Tá certo.
Eu gostaria também de ressaltar, antes do... Ô, Evaldo, muito obrigado pela palestra, né? Excelente, mostrou com bastante detalhe várias questões sobre os canais de atendimento, né, da Receita, várias questões sobre o CPF também, regularização do CPF, foi muito bom. E antes de passar para o Dalton Feliz de Pádua, né, Dalton? Eu queria só informar que nós colocamos no chat o link do Forms, né, do formulário para indicação de presença. Eu espero que todos consigam acessar o chat, tenham acesso ao chat, que é esse balãozinho acima escrito mostrar conversa aqui, né? E ao final a gente abre para perguntas. Dalton, pode, se quiser ligar sua câmera, fica à vontade para começar. Ok. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Dalton, eu sou analista tributário, sou chefe da agência da Receita Federal em São Sebastião do Paraíso. E a minha apresentação vai ser, sim, rapidinha, tá? Até por questão do tempo que a gente havia programado. Eu vou falar sobre o guia de atendimento, né, qual o objetivo, como fazer as consultas no guia. O Henrique, ele já enviou esse guia para os coordenadores do NAF, então já está em mãos dos coordenadores. Esse guia ele foi até criado por um colega aqui da nossa região, Fernando Alvarenga, que é chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte na Delegacia de Varginha. Como várias pessoas estavam falando bem do guia do atendimento, a gente resolveu colocá-lo nessa apresentação. O Fernando, nos seus atendimentos, ele começou a observar que as pessoas que iam até o CAC, que é o Centro de Atendimento, eles estavam indo porque eles não conseguiam essa informação, às vezes, no site. Como vocês perceberam na apresentação do Evaldo, o site ele tem muita informação. Apesar de estar estruturada, quem não está acostumado, às vezes tem um pouco de dificuldade de encontrar essa informação. Então, o Fernando ele fez esse guia em formato digital, PDF, com as informações principais, mais corriqueiras do atendimento, que isso ele imaginou que ia facilitar bastante para a pessoa encontrar aquele determinado assunto que ele estava procurando. Tá? Uma coisa importante aqui é que esse guia deve ser utilizado em formato digital mesmo, para facilitar as pesquisas, e eles podem ser passados, esse guia pode ser passado para as pessoas que procurarem vocês para saber de algum assunto, de algum atendimento. Então, às vezes, vocês estão em atendimento online, vocês podem enviar esse guia através de e-mail, através de WhatsApp. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês como é estruturado o guia. Henrique, minha voz está saindo bem clara? Ô, Dalton, tá perfeito até agora, sem problemas. Tá ok. Acabou de compartilhar para a gente aí. Ok, obrigado, Henrique. Nada. Então, eu fiz uma colagem aqui do índice do guia de atendimento para ficar mais fácil a explicação. O guia de atendimento ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ele fala sobre o atendimento remoto ao contribuinte que o Evaldo acabou de falar. Então, ele fala do portal ICAC, fala dos processos digitais que são possíveis de serem formalizados através do portal ICAC, do chat RFB, que também é dentro do portal ICAC. Como o Evaldo falou, esse portal ICAC é uma área restrita do site da Receita Federal, onde a pessoa só consegue acessar através de senha ou de certificado digital. Temos o Fale Conosco, o atendimento por e-mail e o Telegram. Então, esses são os principais atendimentos remotos ao contribuinte. Eu vou até abrir um parênteses aqui para o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas. Para quem não conhece, desculpa aqui, o meu celular está tocando, vou desligar aqui. Ele é muito parecido com o WhatsApp. Ele atende a CPF, inscrição, alteração, regularização.
E ele é muito eficiente. Ontem eu até fiz um teste, eu enviei uma mensagem para o Telegram solicitando a segunda via do CPF. Então, quando você entra no Telegram, você vai procurar pelo usuário Receita Federal Oficial. E aí você vai achar o assistente virtual da Receita Federal. E ele vai te guiar por meio de perguntas para que você possa praticar o ato perante o CPF, ou uma consulta, uma solicitação de emissão de segunda via, uma regularização de CPF. Então ele vai fazendo pergunta, no final ele vai pedir que você tire foto do seu documento, tire uma selfie, e aí ele vai mandar esses documentos para a equipe de CPF. Né? Além disso, ele vai te perguntar o seu e-mail, que ele vai te responder por e-mail. Então, como eu disse, ontem à tarde eu fiz essa consulta no Telegram e hoje de manhã eu já recebi a segunda via do meu CPF. Então, é bem rápido, é coisa de 24 horas, 48 horas no máximo, eles estão te respondendo. Bom, essa é a primeira parte do guia de atendimento. A segunda parte, ele fala sobre o atendimento presencial ao contribuinte, que basicamente são os PAVs, que o Evaldo falou, os pontos de atendimento virtuais, que geralmente são feitos nas prefeituras, e as agências e os centros de atendimento. Aqui está faltando os NAFs, né? É que o Fernando, quando fez o guia de atendimento, acredito eu, a maior parte dos NAFs não estavam atendendo presencialmente. Né? Eu acredito que até hoje a maior parte ainda não está atendendo presencialmente. Mas provavelmente na próxima edição os NAFs vão estar aqui. Eu vou até dar uma sugestão para ele. Mas a segunda parte, a terceira parte do guia, ele fala do pós-atendimento, que basicamente é a ouvidoria. Para que serve a ouvidoria, gente? Para fazer sugestão de melhoria do serviço da Receita Federal, para elogiar o serviço. Geralmente a gente vai na ouvidoria quando a gente tem alguma reclamação, né? Mas é bacana também fazer elogio, para a pessoa saber que ela está no caminho correto, que o serviço que ela está prestando está sendo realmente bem feito, né? Serve como motivação. E também como reclamação, que é o que é mais utilizado, né? E a ouvidoria, ela funciona, tá, gente? Então, quando você faz uma reclamação, essa reclamação vai chegar à pessoa responsável. Vou dar um exemplo aqui. Alguém formalizou um processo digital há um ano e meio, e até agora não tem resposta, o processo não foi analisado, está achando que está demorando demais. Pode entrar na ouvidoria e fazer essa reclamação, que essa reclamação vai chegar à pessoa que é responsável pela análise do processo. E ela vai responder. Ou ela vai responder que está dentro do prazo legal, né, que está seguindo um cronograma de atendimento, ou que está aguardando uma resposta do contribuinte, ele não respondeu, ou então se realmente já passou do tempo de ser analisado esse processo, a pessoa vai analisar e vai responder, olha, o processo acabou de ser analisado. Então, a nossa ouvidoria funciona, tá? Ela, na grande parte das vezes, ela é muito eficaz. Essa é a terceira parte do nosso guia. E a quarta parte está falando sobre os atendimentos às pessoas físicas. Aqui está falando sobre atendimentos relacionados a cadastros, parcelamentos e outros serviços mais corriqueiros, como pesquisa de situação fiscal, cópia de declaração, emissão de DERF. Eu vou dar uma navegada aqui no guia do atendimento para mostrar como é fácil a navegação. Bom, aqui a gente está no guia de atendimento. Aqui está o índice, né, aqui mais detalhado, né, o portal ECAC, o que é, como acessar, processos digitais, quais são os serviços possíveis para serem formalizados através do portal ECAC, o chat, o que é, como acessar, o Fale Conosco, o que é, como acessar, atendimentos por e-mail, Telegram. Então, todos os assuntos aqui mais detalhados.
Eu costumo usar aqui o campo de procuras, tá? Então, para facilitar para a pessoa, eu quero... Às vezes a pessoa não sabe, eu vou utilizar o e-mail da Receita Federal para enviar dúvidas sobre o CPF ou para pedir algum serviço de CPF, mas a pessoa nem sabe que a Receita Federal tem esse canal de atendimento. Então, ele pode vir aqui ou pelo índice ou pelo campo de procuras e digitar. Bom, então, aqui a gente já caiu em CPF. A gente passando o link aqui em cima, a gente vê que é um hiperlink, né? Você clicando aqui, ele já vai te levar na página que fala sobre CPF. Então, aqui ele vai te mostrar os canais de atendimento de CPF, né? O site, o meu CPF, o atendimento por e-mail, portal ECAC e assim por diante. E se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente vai ver também que é um hiperlink, que é o atendimento por e-mail. Consulte aqui o e-mail da unidade responsável pela sua região fiscal. Vamos clicar. Tá vendo como é fácil? Esse link ele já vai te levar na janela que está falando sobre o atendimento por e-mail. No nosso caso, que somos de Minas Gerais, o e-mail é o atendimento rfb.06@rfb.gov.br. Vamos procurar outro serviço aqui. Eu quero fazer uma consulta de CPF. Então eu vou no meu CPF. Vou clicar aqui. Ele já vai me levar direto na página onde eu vou poder fazer a consulta do CPF. Então vocês viram, é bem prático. Para quem não tem essa intimidade com o site da Receita, eu acredito que o guia de atendimento vai facilitar bastante, né? Então, a sugestão aí que a gente dá para vocês, está atendendo de forma online algum cidadão, ele quer saber sobre algum serviço, está difícil explicar, manda o guia para ele, tá? Eu quero fazer uma procuração para uma pessoa me representar na Receita Federal, então, procuração. Já estava lá embaixo, né? Tinha mais palavras com procuração. Bom, então eu estou aqui em solicitação de procuração, RFB. Eu clico aqui em cima, ele já vai me explicar o que é a procuração, para que serve, né? E aqui embaixo está me falando. O primeiro passo é o preenchimento da solicitação de procuração RFB. Clique aqui para iniciar o preenchimento. Então, aqui também é um hiperlink, eu clico aqui, ele já me levou para a página onde eu vou preencher o formulário da procuração RFB. Então, realmente, para quem não conhece o site, eu acredito que o guia vai facilitar bastante. Bom, pessoal, a minha parte realmente era só essa, era uma coisa rápida, eu não vou ficar navegando aqui no guia, é legal vocês entrarem, ver o que ele oferece aí de serviço, realmente facilita aí para vocês. Mas, basicamente, o que eu queria passar para vocês era isso, que esse guia, para quem não conhece a página, realmente eu acho que ele facilita bastante. Tá bom? Minha parte era só essa, e agora a gente fica à disposição para responder as dúvidas. Bem, muito obrigado, Dalton, pela palestra, excelente também. Esse guia eu fico impressionado, essa questão dos links, né? Você fazendo aí online, né? Tá bem atualizado mesmo, né? Espetacular. Imagina o trabalho que não deve ter dado para linkar colocar todos esses links corretamente, está sempre conferindo, o pessoal está sempre atualizando. Então, Dalton, muito obrigado, parabéns pela palestra, obrigado, Evaldo, também. E agora nós nos colocamos à disposição. Eu estou vendo aqui, não tem nenhuma pergunta no chat. Se alguém quiser também perguntar, levantando a mão aí nessa opção que é essa carinha que tem aí ao lado do chat aí em cima à direita, esse íconezinho aí, pode levantar a mão e a gente está disposto a responder as perguntas.
Se não houver perguntas, a gente encerra, né? Porque inclusive já deu o nosso horário também, já está dando o nosso horário também. Nós temos mais, acho que 10 minutos, né? 12 minutos. Até 20h40 a gente tinha programado, Henrique, é isso mesmo? Isso. A programação era essa. Que seriam mas esses 20 minutos finais seriam para perguntas e respostas mesmo, né? Nós até avançamos um pouco nesse período que seria para perguntas e respostas, mas como nós estamos sem perguntas e respostas, eu acho que a gente pode encerrar, né? Não temos mais nenhuma pergunta. Espera aí, deixa eu ver o chat aqui. Boa noite, professora Ludmila. Quer colocar alguma coisa no chat? Ela está perguntando onde está o guia, Dalton. Eu encaminhei. Desculpa, Henrique. Pode falar. Henrique. Boa noite. Eu não tinha visto onde que a gente perguntava, que acessava, que agora achei o microfone. É mais fácil do que ficar digitando ali. Sim, com certeza. Né? Não, o guia eu até recebi. É aquele mesmo guia ali que você já mandou pra gente né, naquela primeira vez. Continua por ali mesmo, né? Aquele ali já é atualizado, é aquele que a gente tem que seguir. Ou fica dentro. Eu entendi que teria uma versão atualizada aí no site da Receita. Eu vi errado, né? Não, o último que eu mandei para vocês foi a versão, acho que 2, versão 2, Dalton, é isso mesmo que está agora? Como é que está? Ou 1.2, não tenho certeza? Eu não sei qual a última versão não, Henrique. Tá, eu confiro. Eu tenho a 1.1 aqui, eu não sei se se o Fernando já atualizou para 1.2. Tá, eu acho que já atualizou para 1.2, mas assim, professor Ludmila, eu passo para vocês o link onde buscar, né? Assim que a gente encerrar aqui a palestra, eu mando novamente no e-mail dos coordenadores, dos NAFs, né? Certo. Tá certo. Obrigada. E aí, lá vai ter o último guia, o guia atualizado já, no link que eu mandar, tá ok? Tá bom, tá joia. E essa gravação também, a gravação de hoje, depois você consegue disponibilizar, né, Sim. por favor? Tá ótimo. Obrigada, okay. Henrique. Obrigada. Obrigada, Dalton, Evaldo. Eu que agradeço. Graziela aí. Opa, desculpa, Dalton. A Graziela aqui agradecendo, muito obrigado, viu, Graziela? A gente que está honrado também de ter podido ajudar aí. Bom, ninguém levantou a mão. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer a pergunta também, o microfone fica acima aí também, né, do lado direito. E, enfim, mais uma vez eu vou lembrar aqui que o formulário para preenchimento da presença encontra-se no chat da sala. Eu vou então agradecer a todos, a participação de todos e a presença de todos aqui, e principalmente agradecer o Evaldo, né, o Evaldo Macedo e o Dalton de Pado aí, Felício, né? Muito obrigado, vocês foram brilhantes e a contribuição de vocês é muito grande para o conhecimento nosso mesmo. Eu sempre, quando assisto a palestra de vocês, eu gosto muito, porque eu aprendo demais. Henrique, eu agradeço também, né? É um prazer colaborar, né, com os alunos do NAF. Essa parceria é muito importante para a escola, para o aluno, principalmente, e também proveitoso para o cidadão, né? Essa conexão com o cidadão. Só para lembrar, o guia é a versão 2.0, é a mais atual, tá? Do dia 5 de maio, viu? Isso, obrigado, Evaldo. Se você quiser já me passar o link depois, para eu já encaminho para a professora Ludmila e para os outros coordenadores. Eu fiquei na dúvida se era 2.0 ou 1.2, mas já é 1.2, não, é o 2.0, né? Obrigado. 2.0, é o 2.0. 2.0, tá, desculpa. 2.0. Isso, do obrigado. Dia 5 de maio, eu te passo o link. Eu já passei minha apresentação em PDF também, se você quiser disponibilizar para eles, tá? Excelente. Já passei no chat nosso particular aí. Tá, e eu agradeço a oportunidade, né, de estar mais uma vez participando aí, colaborando com a disseminação do conhecimento. É muito importante
que os futuros contadores tenham conhecimento, né, do serviço da Receita e como fazer o serviço. É de extrema importância. Eu também agradeço aí poder participar, né? E acrescentando isso que o Evaldo falou, né? Para os alunos também isso é muito bacana, além de agregar conhecimento em relação à Receita, que os futuros profissionais vão, com certeza, trabalhar junto à Receita, isso facilita para eles, facilita para a gente, e é uma vitrine para os alunos, viu? Participar do NAF. Geralmente as empresas que vão procurar profissionais dentro da faculdade, eles procuram aqueles profissionais que estão participando desse tipo de projeto, porque geralmente são aqueles alunos que são mais interessados, ou que, né, às vezes alguns não têm tempo, mas geralmente são aqueles alunos que são mais interessados, que agregam mais valor, que têm mais conhecimento. Então, é uma vitrine para quem está participando do NAF. Tá? E mais uma vez, muito obrigado. Bom, então nós vamos encerrando a reunião. Eu vou deixar a sala aberta mais um pouco para quem quiser preencher o formulário lá. Boa noite a todos. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Dalto. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. O Henrique, vocês tiraram um print da tela aí? Tirei alguns aqui. Então tá tranquilo. Às vezes esquece, depois vai fazer uma reportagem, fica sem foto. Preocupa não. Boa noite, gente. Um abraço. Ok, obrigado.